Um brinde ao meu pai fracassado que se aposentou para ficar coçando. Foi essa a frase, dita em alto e bom som, com a taça levantada e ecoando no salão como se fosse uma piada de bom gosto. Todos riram. Alguns até bateram palma. Meu neto de 8 anos repetiu baixinho a frase para o irmãozinho menor, como se fosse algo engraçado de verdade. Eu sorri. Mas não aquele sorriso de quem achou graça. Foi um sorriso calmo, como quem respira fundo antes de dar a resposta. Aí eu olhei para ele e disse com a voz mais firme que eu podia: "Fracassado que quitou todas as suas dívidas, né, meu filho?" Foi como se o ar saísse da sala. Ele congelou. O braço dele tremia com a taça ainda no alto, mas o sorriso já tinha sumido. E eu só continuei ali, parado, sem gritar, sem humilhar, sem baixar a cabeça. Meu nome é Juvenal, e se você me visse hoje, talvez pensasse que sou só mais um velho de aposentadoria simples, que gosta de caminhar no fim da tarde e cuidar das plantas. Mas por trás dessa barba branca e da camisa social bem passada que sempre uso nos domingos, tem uma história que nem mesmo meus filhos conhecem inteira. Eu nasci em Araraquara, no interior de São Paulo, numa casinha de madeira com fogão a lenha e chão batido. Meu pai era leiteiro e minha mãe costurava para os vizinhos. Cresci vendo os dois se matando de trabalhar para manter a gente com o mínimo. Aos 14, já ajudava numa oficina. E depois virei eletricista industrial. Trabalhei 42 anos direto, sem um dia de carteira assinada faltando. Nunca reclamei. Nunca pedi nada para ninguém. Acordava antes do sol, voltava para casa no escuro. E com o tempo, fui levantando minha vida. Casei, criei 2 filhos, comprei minha casinha e sempre guardei um dinheirinho, mesmo quando parecia impossível. Eu sempre disse que um dia ia me aposentar para ter paz. Só isso, paz. Antes de continuar essa história, gostaria de agradecer ao canal Café com Vovô pela oportunidade de me deixar contar minha história. E peço a você que está assistindo para ajudar esse canal se inscrevendo nele e também comentar a cidade que você está nos ouvindo. Todos os dias tem uma história nova. Mas não foi isso que eles enxergaram. Meu filho mais velho, o Mateus, sempre teve raiva de mim, eu acho. Ou talvez daquilo que eu não podia dar quando ele era novo. Ele dizia que eu era limitado, que me contentava com pouco, que minha vida era pequena. Quando ele começou a ganhar dinheiro com marketing digital e viver em apartamento alugado de cobertura, passou a me tratar como se eu fosse um peso, um atraso. Só me procurava quando apertava. Em 2019, ele perdeu uma bolada no investimento que fez errado, e eu fui lá, e ajudei. Peguei parte do meu fundo de garantia, da rescisão, e quitei a dívida dele com o banco, porque senão iam penhorar tudo. Ele chorou na época, disse que eu era o melhor pai do mundo. Prometeu que ia mudar, mas bastou passar o sufoco, que ele voltou a ser o mesmo, arrogante, debochado, cheio de si. Só me ligava para pedir algo ou para reclamar da vida, nunca para perguntar como eu estava. Aquele brinde foi num almoço de domingo, num restaurante que ele mesmo escolheu, disse que ia pagar. Era para comemorar o novo contrato que ele tinha fechado com uma empresa grande. Chamou a família toda, irmãos da minha falecida esposa, minha filha, os netos, até gente que eu nem lembrava o nome. Eu estava lá, calmo, feliz de ver a mesa cheia, sem imaginar que ia ser humilhado em público. Quando ele levantou e disse aquilo, eu senti como se tivesse levado uma pancada no peito. Mas em vez de baixar os olhos, eu me firmei. Eu tinha que responder. Eu tinha que mostrar que fracasso não é quem envelhece com dignidade. Fracasso é quem esquece de onde veio. Depois que eu falei aquilo, ele ficou sem palavras. Sentou sem terminar o brinde. A comida esfriou na frente dele, e o silêncio tomou conta da mesa por uns bons minutos. Minha filha tentou disfarçar, puxando assunto com os meninos, mas ninguém mais teve coragem de rir. E naquele instante, sentado ali com minha camisa social azul clara, eu entendi que às vezes a justiça que a gente espera da vida não vem com gritos, nem com vingança. Ela vem com a verdade dita na hora certa, do jeito certo. E foi ali, naquele restaurante, que algo começou a mudar. Não nos outros, mas dentro de mim. Porque naquele dia eu comecei a perceber que talvez
Eu tivesse passado a vida toda tentando ser o pai que eles queriam, em vez de ser simplesmente o homem que eu sou. Talvez eu tenha me calado demais por amor. Talvez eu tenha confundido amor com submissão. Mas a partir dali, eu decidi que não ia mais aceitar o papel de velho coitado que eles tentavam me empurrar. Eu ainda tinha voz. Eu ainda tinha história. E eu merecia respeito. Mesmo que só eu me desse esse respeito. E ali, naquele restaurante cheio de taças e pratos caros, eu comecei a escrever, mesmo sem papel nem caneta, a página mais importante da minha vida. E naquele dia, quando voltamos para casa, algo me esperava na caixa do correio. Uma carta. Um envelope antigo. E quando abri, senti o cheiro do passado voltando com força. Eu segurei aquele envelope com as duas mãos, como quem segura uma lembrança que pode escorregar pelos dedos. Era um papel antigo, amarelado pelo tempo, com meu nome escrito à mão, numa letra que eu reconheceria até de olhos fechados. A letra da Maria, minha mulher, minha companheira de quase toda a vida. Na hora, minhas pernas ficaram bambas. Eu encostei ali mesmo, na mureta da varanda, sem me importar com quem tinha me deixado ou com o silêncio que tomava conta da casa. Fazia mais de 15 anos que ela tinha partido. E mesmo assim, naquele segundo, foi como se ela tivesse voltado só para me dizer alguma coisa que eu precisava ouvir. Abri devagar, como se abrir rápido fosse quebrar alguma coisa dentro de mim. E ali estava, uma carta escrita pouco antes dela falecer. Datada do hospital, um dia antes de partir. Não sei como foi parar ali, nem por que só chegou agora. Talvez alguém tenha encontrado entre os papéis do hospital, talvez minha filha tenha guardado e esquecido. Talvez tenha sido Deus mesmo que guardou esse momento para agora. Só sei que a carta estava ali. E o primeiro parágrafo me desmontou inteiro. Ela escreveu: Juvenal, se você estiver lendo isso, é porque eu já fui. E você está aí, sozinho, como eu temia. Por favor, não deixa que a ausência de gratidão dos nossos filhos apague a luz que você sempre teve dentro de você. Eu parei ali. Fiquei lendo e relendo essa frase como se fosse um sopro dentro do peito. Ela sabia. Ela sempre soube. Eu passava a vida dizendo que tudo ia dar certo, que nossos filhos iam amadurecer, que as coisas mudariam com o tempo. Mas no fundo, era ela quem enxergava claro. Maria sempre viu o que eu me recusava a ver. Ela dizia que o Mateus desde pequeno só se aproximava quando queria algo, que a Tati, nossa filha, era boa, mas se escondia no silêncio por medo de conflito. Eu não ouvia. Eu dizia que família era assim mesmo, que tudo se resolvia com amor. E eu dava, e dava, e dava, sem perceber que ninguém mais estava me devolvendo nada. Continuei lendo a carta, e cada linha era como se ela ainda estivesse do meu lado, deitada na nossa cama, falando baixinho antes de dormir. Você sempre foi mais forte do que pensa, Ju. Mas agora que vai estar sozinho, precisa lembrar quem você é. Não aceite migalhas, você é inteiro. E não esquece, o que você fez por essa família, ninguém vai apagar. Nem o silêncio, nem a ingratidão. Eu encostei a carta no peito, fechei os olhos e chorei como não chorava desde o velório dela. Mas não foi um choro de tristeza. Foi um choro de reencontro. De força. De alguém que finalmente se escuta depois de anos em silêncio. Naquela noite eu dormi com a carta do lado, como se fosse ela de novo ali. E pela primeira vez em muito tempo, sonhei com o passado. Sonhei com a Maria fazendo café na nossa cozinha antiga, com as crianças correndo descalças, com a gente rindo dos boletos que nunca fechavam no fim do mês. E eu acordei com a sensação estranha de que talvez eu ainda pudesse começar algo novo. Mesmo velho, mesmo cansado, mesmo sem saber por onde. Na manhã seguinte, preparei meu próprio café e sentei na varanda com o caderno de capa azul que ela tinha me dado anos atrás, mas que eu nunca tinha usado. Comecei a escrever. Primeiro uma frase solta. Fracassado não é quem envelhece com dignidade. Depois uma lembrança da infância do Mateus, quando ele caiu da bicicleta e eu corri no meio da rua para acudir. Escrevi sobre os natais que passei fazendo tudo sozinho. Sobre o presente que ele queria
e que eu só consegui comprar parcelando em 6 vezes. Escrevi porque, de repente, eu percebi que minha história merecia ser contada. Nem que fosse só para mim mesmo. Nem que ninguém mais ouvisse. E no meio desse escrever, algo me veio forte no peito. Eu não ia mais aceitar os convites vazios, as mensagens frias, os oi sumido, que só vinham quando alguém queria alguma coisa. Cansei de sorrir só para manter a paz. A partir dali, minha paz ia ser construída com verdade. E quem quisesse caminhar comigo, que viesse com respeito. Porque naquele domingo, no restaurante, eu percebi que ainda existe um lugar dentro de mim que não foi pisado. Um lugar inteiro, que ainda pulsa, que ainda lembra de quem eu sou. E é desse lugar que eu vou seguir. Antes de sair de casa naquele dia, dobrei a carta da Maria e guardei no bolso da camisa. E fui até o banco. Sim. Porque lembra daquela dívida que eu paguei para o Matheus? Aquela que ele fez quando quebrou no investimento? Então, eu só dei o dinheiro para ele, mas o empréstimo ficou no meu nome. E aquele contrato, eu ainda tinha. E talvez, só talvez, eu tivesse mais coisa nas mãos do que ele imaginava. E quando cheguei no banco, encontrei algo no sistema que me fez parar por uns segundos. Um documento recente com uma assinatura que não era minha, mas estava no meu nome. E foi aí que eu percebi que o Matheus tinha feito mais do que me humilhar num almoço. Ele tinha feito algo que ultrapassava o respeito, a família e talvez até a lei. Quando a moça do banco virou a tela para mim e mostrou aquele documento, meu coração gelou. Eu conheço minha assinatura. Sei o traço do J, a inclinação do U, o jeito que minha mão treme um pouco no V. Aquilo ali não era meu, mas estava no meu nome. Um contrato de refinanciamento feito há 2 meses, no valor de R$30 mil. A dívida original que eu tinha assumido para ajudar o Matheus lá atrás tinha sido quitada. Mas agora, alguém tinha usado meu nome para fazer outro empréstimo. E o pior, com a mesma justificativa antiga, quitar dívidas pessoais. Só que dessa vez, eu não assinei nada. Eu nem sabia da existência daquilo. E o nome do beneficiário que aparecia nos registros era o do meu filho. Fiquei em silêncio olhando para a tela. A atendente perguntou se estava tudo bem. Eu só balancei a cabeça, pedi uma cópia do documento e saí dali com as mãos suando. Caminhei devagar até a praça da cidade. Sentei num banco de concreto, bem perto do coreto onde a Maria gostava de me ver tocando violão nas festas juninas. E ali fiquei, com o papel nas mãos, com o peito cheio, com o coração dividido entre raiva e decepção. Porque uma coisa é o filho esquecer do pai. Outra, bem diferente, é usar o nome do pai para se aproveitar dele. Aquilo não era só desrespeito, era crime. E mais do que isso, era traição. Fiquei um tempo tentando entender quando foi que ele teve acesso aos meus documentos. Depois me lembrei de um dia, meses atrás, em que ele veio em casa dizendo que precisava de uma cópia do meu RG para regularizar um cadastro da aposentadoria. Disse que ia me ajudar a revisar meus extratos para garantir que tudo estava certo. Eu, ingênuo, deixei. Entreguei tudo. RG, CPF, comprovante de residência. Ele tirou foto de tudo com o celular e me agradeceu com um beijo na testa. Eu nunca desconfiei de nada. Nunca. E agora aquele beijo na testa me doía mais que um tapa na cara. Voltei para casa devagar. Peguei o caderno azul de novo. Escrevi tudo o que tinha visto. Todas as datas. Todos os sentimentos. Porque eu precisava registrar, colocar para fora. Escrevi como se estivesse falando com a Maria. Como se ela fosse me ouvir. Depois sentei na poltrona da sala, aquela que range no braço esquerdo, e fiquei pensando no que fazer. Eu podia fingir que não vi. Podia me calar mais uma vez, como sempre fiz. Ou podia agir, não por vingança, mas por respeito a mim mesmo. Por tudo que construí com tanto suor. No dia seguinte voltei ao banco. Falei com o gerente. Pedi todos os documentos. Solicitei o envio do contrato à perícia. Disseram que seria necessário abrir uma investigação interna e que eu poderia, se quisesse, registrar um boletim de ocorrência. Voltei para casa com a cabeça fervendo. E antes de qualquer coisa, liguei para minha filha, a Tati. Ela sempre foi mais reservada,
mas ainda assim era a única que ainda me tratava com alguma dignidade. Contei tudo, do brinde humilhante, da carta da Maria, do contrato, do banco. Ela chorou no telefone. Disse que não sabia de nada, que ia conversar com o irmão. Mas eu pedi, não fala nada ainda. Eu preciso de provas. Preciso saber até onde ele foi capaz de chegar. Naquela tarde, sentei no quintal, debaixo da jabuticabeira, e fiquei olhando o céu mudar de cor. E ali, sentado no mesmo banco onde tantos domingos eu vi meus netos brincando, comecei a rever toda a minha vida. Me vi jovem, suando no canteiro de obras da usina onde trabalhei por 22 anos. Me vi pagando os livros do Mateus com o 13º. Me vi vendendo meu violão antigo para comprar o primeiro computador dele. Me vi dormindo na cadeira do hospital quando ele teve febre alta aos 6 anos. E me perguntei, como é que alguém esquece tudo isso? Como é que um filho transforma amor em oportunidade de abuso? Na semana seguinte, o banco confirmou a suspeita de falsidade ideológica. Me deram um laudo preliminar mostrando que a assinatura tinha divergências claras com a minha ficha registrada. Aquilo já era suficiente para eu levar adiante, mas eu não queria fazer escândalo. Eu não queria manchete de jornal, nem vizinho cochichando no portão. Eu queria justiça, silenciosa, digna, firme, assim como eu sempre fui. Então decidi, ia ao cartório, ia registrar tudo, ia deixar a polícia fazer o que fosse necessário. Porque se tem uma coisa que a idade me ensinou, é que a justiça demora, mas ela vem. Quando voltei do cartório, peguei o telefone, liguei para o Mateus. Ele atendeu com aquela voz de sempre, fria, impaciente. Disse um "fala, pai", como se fosse favor. Eu respirei fundo e só disse, "Filho, essa ligação é para te avisar, que a partir de hoje tudo mudou. Você vai receber uma intimação nos próximos dias. Não me liga, não tenta explicar, eu já entendi tudo." Ele ficou em silêncio. Depois disse, "Pai, do que você está falando?" E eu desliguei. Sem ódio, sem xingar. Apenas desliguei. Porque às vezes, a resposta mais dura é o silêncio de quem finalmente acordou. Naquela noite, voltei a abrir a carta da Maria. Reli pela 10ª vez. E entendi, de uma vez por todas, o que ela queria me dizer. Que amar não é se anular. Que ser pai não é aceitar tudo calado. Que dignidade é a herança mais valiosa que um homem pode deixar. E naquele silêncio que preencheu a casa, eu senti, pela primeira vez em anos, que eu estava fazendo a coisa certa. Mas o que eu ainda não sabia era que o Mateus não ia recuar fácil, e que dias depois, alguém bateria na minha porta com uma proposta, daquelas que mexem com o coração de qualquer pai. 3 dias depois daquela ligação em que desliguei na cara do meu próprio filho, a campainha tocou cedo, bem antes das 8. Eu estava sentado à mesa tomando meu café preto, sem açúcar, como sempre. O dia mal tinha começado, o sol ainda nem tinha aquecido o quintal, e meu corpo ainda estava meio travado do frio da madrugada. Levantei com calma, vesti o chinelo, ajeitei a camisa e fui até a porta. Quando abri, não acreditei no que vi. Era a Raquel, minha nora, com os olhos inchados, maquiagem borrada e um envelope na mão. Ela não disse bom dia. Não pediu para entrar. Só estendeu o envelope e disse, "O Mateus mandou isso. Ele quer resolver tudo em paz." Fiquei parado por uns segundos. Não sabia se ria, se fechava a porta ou se rasgava o envelope na frente dela. Mas peguei. Fiz um gesto para ela entrar, mas ela recusou com a cabeça. Disse que só estava ali de mensageira, que ele estava desesperado, que tinha se arrependido, que não sabia que ia chegar nesse ponto, e que, se eu aceitasse aquele acordo, ele prometia nunca mais se meter nas minhas coisas. Agradeci, fechei a porta sem dizer mais nada e sentei no sofá com o envelope no colo. Eu não tinha coragem de abrir. Parecia pesado, como se dentro tivesse não só um papel, mas todas as escolhas erradas que eu tinha deixado passar nos últimos anos. Abri com calma. Dentro havia uma proposta escrita à mão por um advogado, um desses de escritório chique, cheio de termos técnicos e cláusulas de sigilo e acordo de partes. Em resumo, ele queria que eu assinasse um termo dizendo que tudo não passou de um mal-entendido. Em troca, ele depositaria R$30.000 na minha conta.
devolveria os documentos que ainda tinha comigo e, segundo ele, reconheceria meu papel como pai. Aquilo me deu nojo. Tentei reler. Tentei entender se tinha algo escondido. Mas só vi uma coisa. Ele queria comprar o meu silêncio. Como quem joga uma moeda no chapéu de um velho na calçada e diz: pronto, já fiz minha parte. Guardei o envelope na gaveta da escrivaninha. E por 2 dias, fiquei remoendo aquilo. Parte de mim, e eu digo isso com toda a sinceridade do mundo, queria aceitar. Não pelo dinheiro, mas pela vontade de encerrar logo aquela dor. Parte de mim queria apagar tudo, fechar os olhos, dizer: tá bom, vamos fingir que nada aconteceu. Porque dói, meu filho. Dói muito ser traído por quem a gente criou com as próprias mãos. Mas toda vez que eu quase cedia, eu lembrava do brinde, da taça erguida, do sorriso debochado dele, da risada dos outros. E principalmente, da carta da Maria. E cada palavra dela me puxava de volta para o chão. Me lembrava de quem eu sou e do que eu mereço. No 3º dia, peguei o envelope e levei até o advogado que me ajudava no processo do banco. Mostrei tudo. Ele leu em silêncio, depois olhou nos meus olhos e disse: seu Juvenal, isso aqui é chantagem disfarçada de acordo. Não assine nada. Isso aqui é para livrar ele de uma investigação. O senhor está fazendo tudo certo. Agradeci, respirei fundo e saí de lá com a cabeça mais firme. Eu sabia que a escolha certa era a mais difícil. E que agora, mais do que nunca, eu precisava me manter inteiro. Por mim, pela Maria, pela história que eu construí com tanto esforço. Naquela noite, voltei ao meu caderno, escrevi uma carta, não para ele, mas para mim mesmo, como um pacto. Escrevi: eu me recuso a ser silenciado. Minha dor tem nome, tem data, tem rosto, e ela vai ser respeitada. Fechei o caderno, coloquei em cima da mesa, e pela primeira vez em muitos anos, dormi em paz, com o coração limpo, com a consciência leve, e com a certeza de que eu não estava mais só aceitando as migalhas que me davam. Mas na manhã seguinte, o telefone tocou de novo, e o número que apareceu na tela me fez levantar num pulo. Era do fórum. E do outro lado da linha, uma voz séria me disse que o Mateus tinha aberto um pedido de interdição contra mim, alegando declínio mental progressivo e comportamento confuso. Eu sentei devagar. Fiquei em silêncio. Porque ali, eu entendi que ele não queria mais só me calar. Ele queria me apagar por completo, como se eu nunca tivesse existido. Na hora em que desliguei o telefone, minhas mãos estavam frias. Não era medo, era decepção. Era um tipo de vazio que eu nunca tinha sentido antes. Porque uma coisa é ser esquecido, outra é ser considerado incapaz por quem você criou. Declínio mental progressivo. Foi isso que ele escreveu. O mesmo filho que eu ajudei a pagar faculdade, o mesmo que corria para mim quando precisava de conserto no carro, quando não sabia lidar com o imposto de renda, quando brigava com a mulher e dizia que só o pai entendia. Agora era esse mesmo filho que estava tentando me interditar. Me tirar o direito de ser dono da minha própria vida. Como se eu já fosse só um nome numa conta bancária. Como se minha lucidez fosse descartável. Fiquei ali sentado na poltrona da sala por um tempo que eu nem sei medir. A carta da Maria ainda estava em cima da mesa. O caderno com as anotações também. E eu olhei para aquilo tudo como quem olha para uma trincheira antes da guerra. Me lembrei de um trecho da carta dela que eu sempre relia. Ju, eles vão tentar fazer você duvidar de você mesmo. Mas você sabe quem você é. Você lembra. Pois eu lembrava. Eu lembrava do número do meu RG, do nome completo de cada neto, do endereço do mercado da esquina, da cor do vestido que ela usava no dia em que a gente se casou. Lembrava de tudo. Não havia confusão na minha cabeça. A única confusão era a que eles queriam inventar. Na mesma tarde, fui direto ao posto médico da cidade. Pedi um laudo. Passei por avaliação psicológica, falei com o assistente social, pedi até para falar com o psiquiatra do convênio. Falei firme, falei claro. Disse: quero registrar que estou em pleno uso das minhas faculdades mentais e que estou sendo vítima de tentativa de interdição indevida.
Todos me ouviram com atenção. Um dos médicos me disse: Seu Juvenal, o senhor tem mais lucidez do que muito jovem que passa por aqui. Guardei aquilo no peito. Era uma frase pequena, mas que me deu força, porque era isso que eles queriam apagar. A minha força, a minha voz. Naquela noite, chamei meu amigo Valdir para vir em casa. Ele é advogado aposentado, com quem jogo dominó todo domingo na praça. Contei tudo. Mostrei os papéis. Ele ficou indignado. Disse que o que meu filho estava fazendo era cruel, criminoso e covarde. Ele mesmo redigiu um documento contestando a interdição. Juntamos todos os laudos, anexamos cópia dos meus extratos bancários mostrando minha organização, comprovantes das minhas consultas médicas em dia e uma lista com os nomes de todas as testemunhas que podiam atestar minha sanidade. Valdir disse: Se eles querem guerra, então que recebam com papel, com lei e com dignidade. E eu assinei aquele documento com a mão firme. Não tremi uma vírgula. No dia seguinte, levei tudo ao fórum. Entreguei pessoalmente. A atendente olhou nos meus olhos e, quando viu a papelada organizada, bem escrita, completa, sorriu com leveza. Disse: É raro um pedido de contestação tão bem estruturado, senhor Juvenal. Agradeci. Saí dali com a cabeça erguida. Mas ao sair do prédio, dei de cara com ele. Mateus. De terno, relógio caro no pulso e a cara mais lavada que eu já vi. Ele tentou me cumprimentar. Estendeu a mão e disse: Pai, eu só quero o melhor para o senhor. Eu olhei firme e disse: Você quer o melhor para você. E por isso está tentando me transformar num inválido. Mas eu ainda estou aqui, de pé, com tudo no lugar, inclusive a memória. E eu lembro de tudo, Mateus. Tudo que eu fiz por você. Tudo que você me virou as costas. Ele ficou ali, parado, engolindo em seco. Eu virei as costas e fui embora. Sem gritar, sem chorar. Porque naquele momento eu tinha certeza de que minha maior arma era estar inteiro. E eu estava. Nos dias que se seguiram, fui chamado para uma audiência preliminar. O juiz me ouviu com atenção, me fez perguntas, pediu que eu explicasse datas, nomes, situações. Eu respondi tudo, firme, claro, sem precisar de ninguém. O advogado do Mateus tentou interromper várias vezes, mas o juiz pediu silêncio. No final, ele olhou nos meus olhos e disse: Seu Juvenal, o senhor demonstra plenas capacidades cognitivas. Esse processo não vai adiante. E eu só respirei. Pela primeira vez em muitos anos, respirei fundo. Era como se um peso de toneladas tivesse saído das minhas costas. Voltei para casa andando. Não quis pegar ônibus. Caminhei as 8 quadras debaixo do sol. A cada passo parecia que eu deixava um pedaço da mágoa no asfalto. Quando cheguei, abri o portão devagar. E no chão da varanda havia um papel dobrado. Um bilhete. Em cima, escrito com a letra da minha neta mais velha. Vô, me desculpa pelo que estão fazendo com o senhor. Eu te amo. Me sentei ali mesmo, no chão frio da varanda. E chorei. Pela primeira vez naquela história toda, chorei com vontade. Mas não era dor. Era alívio. Era prova de que, no meio daquela tempestade, ainda tinha alguém que me via. Mas o que eu não imaginava era que, dias depois, o Mateus faria algo ainda mais baixo. Porque quando a justiça não serve para calar, alguns tentam comprar o silêncio de outras formas. E o próximo golpe não viria na forma de contrato. Viria na forma de uma armadilha. E dessa vez ele mexeria com alguém que eu jamais pensei que ele teria coragem de usar. 2 dias depois da audiência no fórum, eu comecei a notar uma coisa estranha. Minha neta mais velha, a mesma que tinha deixado o bilhete na varanda, parou de responder minhas mensagens. Liguei para ela no celular, chamou até cair. Tentei de novo no dia seguinte. Nada. Mandei áudio, escrevi, perguntei se estava tudo bem. Nenhum retorno. Aquilo me inquietou mais do que qualquer golpe, qualquer documento falso, qualquer silêncio do Mateus, porque ela sempre foi minha companheira. Desde pequenininha, quando ficava sentada no meu colo escutando as histórias da Maria, quando me ajudava a colher jabuticaba e ficava rindo do meu jeito de falar que velho também sabe brincar. Ela era diferente, me ouvia, me respeitava. E agora, silêncio.
No sábado, fui até a casa onde ela morava com a mãe, minha filha, a Tati. Toquei a campainha, esperei, e quem veio abrir foi o genro. Um sujeito educado, mas com o olhar baixo. A Giovana saiu, seu Juvenal. Foi passar o fim de semana com o pai. Quando ele falou aquilo, senti uma fisgada no peito. Porque o pai dela é o Mateus. E eu sabia que ela, durante anos, evitava qualquer contato com ele. Tinha sido crítica com a forma como ele tratava a mim, com o jeito que se afastava da família. Mas agora, justo agora, depois de tudo, ela estava com ele. Voltei para casa com a cabeça pesada. Naquela noite, não dormi. Fiquei sentado na beira da cama olhando para o teto, pensando se eu tinha errado com ela também. Pensando se eu tinha falhado como avô. Mas no fundo, uma voz dentro de mim dizia que não. Que tinha alguma coisa ali. No domingo à tarde, recebo uma mensagem no WhatsApp. Era da Giovana. Curta, seca. Oi, vô, tô bem. Só queria dizer que tô pensando em tudo o que aconteceu. E que talvez o senhor tenha exagerado. Aquilo me desmontou. Exagerado? Era essa a versão que o Mateus estava contando para ela? Que eu era um velho confuso, amargo, vingativo? Que tudo isso era exagero? Eu respirei fundo. Não respondi. Não queria discutir. Eu sabia que não era ela falando. Era ele, por trás da tela, usando a voz dela para tentar me dobrar. Na segunda-feira fui até o cartório revisar alguns documentos antigos. Enquanto esperava, o segurança do prédio, o seu Alfredo, um senhor de uns 70 também, me reconheceu. Ele disse: Seu Juvenal, desculpa perguntar, mas é verdade que seu filho quer te interditar para pegar seu dinheiro? Porque ele falou isso outro dia aqui na recepção. Eu fiquei sem reação. Não sabia que ele estava falando disso por aí. Mas o que me feriu de verdade foi o tom. Como se fosse piada. Como se fosse conversa de bar. Como se a minha dor fosse só um episódio de novela. Voltei para casa e decidi tomar uma decisão definitiva. Peguei minha pasta de documentos e fui ao banco. Abri uma nova conta. Transferi todas as economias que ainda estavam no banco antigo. Atualizei cadastro, senha, endereço. Deixei tudo seguro. Também fui ao cartório e redigi uma carta de última vontade provisória, tirando o Mateus de qualquer possibilidade de herança. Registrei em firma. Assinei. E deixei uma cópia com meu advogado e outra no cofre do banco. Porque a essa altura eu já tinha entendido. Aquilo não era só uma disputa entre pai e filho. Era uma tentativa clara de apagamento, de usurpação, de morte simbólica. Naquela semana, eu recebi uma visita inesperada. Era a Tati, minha filha. Chegou com um bolo na mão e os olhos marejados. Sentou-se à minha frente e ficou em silêncio por uns minutos. Depois disse: Pai, o Mateus falou coisas horríveis para Giovana. Disse que o senhor ia acabar sozinho, que estava paranoico, que estava se vingando. Ela acreditou, mas não porque te odeia. Ela está confusa. Ela é jovem. Ela ama os dois. E o Mateus sabe manipular. Eu só escutei. Fiquei calado. E quando ela terminou, peguei a carta da Maria, entreguei para Tati e disse: Lê. E depois me disse se ainda acha que eu estou exagerando. Ela leu, silenciosamente, até o fim, e chorou. Desculpa, pai, a gente te deixou muito tempo sozinho. Foi a primeira vez, em anos, que ela disse isso em voz alta. Eu abracei ela, não como quem esquece, mas como quem reconhece a dor do outro. E naquele abraço, eu entendi que talvez eu tivesse perdido um filho, mas ainda tinha uma filha. Nos dias que se seguiram, soube que Mateus tinha falado mal de mim no grupo da família, que tinha feito piada, que disse que eu estava se achando o herói da terceira idade. Eu não respondi, nem entrei no grupo. Eu apenas continuei minha vida. Tranquilo, porque agora eu sabia que o pior já tinha passado. Eu tinha perdido a ingenuidade, mas ganhado a paz. O que eu não esperava era que na semana seguinte a polícia me ligaria e diria que meu nome estava sendo investigado em um processo de fraude, por um cartão de crédito que eu nunca solicitei, e que, mais uma vez, estava em meu nome. A ligação veio no fim de uma tarde chuvosa. Eu estava de chinelo, camisa de lã,
sentado na varanda vendo a água escorrer pelo telhado quando o telefone tocou. Número desconhecido. Atendi com aquela cautela de quem já não espera boas notícias. Seu Juvenal, aqui é da Delegacia de Crimes Financeiros. O senhor está envolvido como titular em um cartão de crédito emitido há 6 meses e que acumula mais de R$ 12.000 em compras. Precisamos que o senhor compareça à delegacia para esclarecimentos. Meu coração deu um salto. Respirei fundo. Perguntei o nome da empresa, do banco emissor, pedi calma. E tudo o que me vinham eram números, datas e uma pergunta que ecoava na minha cabeça. Como é que isso ainda está acontecendo? Desliguei o telefone, fui direto até minha pasta de documentos. Conferi cada cartão que eu tinha. Só 2, ambos sob meu controle e com uso mínimo. Nada batia com o que me falaram. Liguei para o gerente da minha conta nova, perguntei se havia qualquer movimentação estranha. Nada. Voltei para a cadeira, sentei, encostei a cabeça para trás e fechei os olhos. Eu já sabia. Lá no fundo, eu já sabia. Não era a primeira vez. Não seria a última. Mas dessa vez, era diferente. Porque agora não estavam tentando só me calar. Estavam tentando me incriminar. No dia seguinte, fui à delegacia com todos os meus papéis em mãos. Fui recebido por um investigador sério, direto. Mostrei meus documentos, expliquei o histórico, entreguei cópia do laudo da assinatura falsa do outro contrato e antes mesmo dele perguntar, eu disse: meu filho tem meus dados. Já falsificou minha assinatura uma vez. Acredito que tenha feito de novo. Ele me olhou em silêncio, como quem já viu aquilo acontecer antes. Disse que iriam investigar, que o cartão foi emitido com o meu nome, CPF e endereço. O antigo, onde eu morei com o Matheus por 2 anos. Entreguei também uma lista com as datas em que ele teve acesso aos meus documentos. Pedi que rastreassem a origem das compras. Voltei para casa com os ombros pesados, como se cada passo arrastasse os anos que dediquei àquele menino. Me perguntei quando foi que ele virou esse homem. Quando foi que o Matheus, que um dia me chamou de herói por trocar os pneus do carro dele na chuva, decidiu que eu era descartável. Será que ele me via mesmo como um obstáculo? Ou será que ele sempre foi assim, e eu é que nunca quis enxergar? Liguei para Tati. Contei tudo. Ela ficou em silêncio um tempo e depois disse: pai, a Giovana tá estranha desde que voltou da casa dele. Fechada, fria. Eu tô achando que ele usou ela para conseguir algo. Não sei se pegou celular, documento, alguma coisa sua, mas ela não falaria nada. Tá envergonhada. Aquilo me doeu. Porque eu sabia que a Giovana era o último elo de carinho que ainda me ligava àquela parte da família. E que se ele tivesse mesmo usado ela para cometer mais uma fraude, era a prova final de que não restava nada de respeito nele. Nada. Naquela noite, sentei na cozinha com o caderno azul. Escrevi: tem gente que fere com palavras, tem gente que fere com silêncio. Mas tem filho que fere com o nome do próprio pai. Depois fechei o caderno e olhei ao redor. Minha casa era simples, mas tudo ali fui eu que construí. Cada parede, cada prego, cada planta do quintal. E ninguém ia me tirar isso. No fim da semana, o delegado me ligou. Disseram que algumas compras foram feitas online, mas outras foram presenciais, com filmagem. Mandaram para o perito. E uma das imagens mostrava claramente um homem parecido com o Matheus usando o cartão em nome de Juvenal Pereira. O caso estava caminhando. E com as provas que eu já tinha acumulado antes, a coisa tomou outro rumo. Agora não era mais suspeita. Era crime. E mais do que isso, era estelionato contra idoso, previsto em lei com agravante. O delegado foi claro. Seu Juvenal, isso pode dar cadeia. Fiquei em silêncio por uns segundos. Respirei fundo e disse: doutor, eu nunca quis isso, mas ele me forçou até o fim. Do outro lado ele respondeu: o senhor só fez o que todo pai de bem faria. Tentou evitar, tentou ajudar, mas agora é hora de se proteger. No domingo, fui até a igreja do bairro. Sentei no último banco. Não rezei pedindo justiça. Não pedi que ele fosse punido. Só pedi força para não me perder. Porque eu sabia que o Matheus ainda ia tentar jogar pesado. Sabia que ainda viria algo.
Ele não era do tipo que recua. E eu não era mais do tipo que aceitava. E naquela mesma noite, enquanto jantava sozinho, o celular tocou de novo. Era um número novo, com DDD diferente. Atendi. E do outro lado, a voz que eu menos esperava. Minha ex-nora, a mãe do primeiro neto. A mulher que o Mateus abandonou anos atrás. E a primeira frase dela foi: "Seu Juvenal, o senhor me desculpa ligar assim, mas acho que tá na hora do senhor saber tudo que ele escondeu esses anos." A voz da Luana, minha ex-nora, veio trêmula, mas firme. Era como se ela tivesse ensaiado aquilo por anos e agora finalmente criasse coragem para dizer: "Seu Juvenal, eu aguentei calada por muito tempo, mas vendo o que ele tá fazendo com o senhor, eu não consigo mais." Fiquei quieto. Só ouvi, porque minha cabeça ainda estava tentando entender o porquê daquela ligação depois de tantos anos. Fazia quase uma década que ela tinha sumido do nosso convívio, depois da separação desastrosa com o Mateus. Ele dizia que ela era desequilibrada, que fugiu com outro, que abandonou o filho. Mas agora, pela primeira vez, eu escutava o outro lado da história. E o que ela contou mudou tudo o que eu pensava. Ela disse que não fugiu. Disse que foi embora porque não aguentava mais os gritos, as humilhações, os acessos de raiva do Mateus. Contou que ele controlava até o que ela comia, que rasgou a roupa dela uma vez por ciúme, que forçou ela a assinar documentos do carro dela para vender no nome dele. E o pior, que ele mentiu para mim durante todo esse tempo. Disse que a pensão do neto foi paga graças a ela, e não a ele. Que o colégio foi pago pela família dela. Que ele não via o próprio filho há anos. E que recentemente ela soube de um boato, que ele estaria tentando vender uma casa, em meu nome. Uma casa que eu nem lembrava mais. Quando ela disse isso, meu coração acelerou. Perguntei onde era. Ela respondeu: "Em Ubatuba, aquela que o senhor tinha comprado em 2004. Tá abandonada, mas ele diz para todo mundo que é dele." Me deu o endereço. Eu desliguei, fui até a gaveta do armário antigo e comecei a revirar as pastas. E lá estava, a escritura da casa, em meu nome, guardada entre documentos de contas antigas e recibos de IPTU. Eu tinha esquecido daquela casa. Com a morte da Maria e tanta confusão nos últimos anos, nunca mais tinha ido lá. E agora, o Mateus estava tentando vender como se fosse dele? No dia seguinte, fui direto para o cartório de registro de imóveis. Levei a escritura, pedi uma certidão atualizada. O atendente demorou uns minutos e voltou com o papel na mão. A propriedade ainda estava no meu nome, mas havia, sim, uma procuração recente registrada, feita por mim. Ou melhor, falsificada em meu nome. Uma procuração que dava plenos poderes ao Mateus para vender, alugar ou transferir o imóvel. Quando vi aquela assinatura, senti o mundo girar. Era a terceira vez, a terceira falsificação. Fui direto à delegacia com o documento. O delegado me olhou, como quem já esperava por isso. Disse que agora o caso tomava outra proporção. Com 3 ocorrências distintas, com provas materiais e vítimas testemunhando, já se configurava estelionato qualificado. E o que ele disse a seguir me arrepiou. "Seu Juvenal, o senhor está sendo vítima de um golpe patrimonial. Seu filho pode pegar pena de reclusão. Não é mais questão de processo civil. Isso é criminal." Voltei para casa com um cansaço que não era do corpo, era da alma. Me sentei na cama e pensei em tudo. Pensei na Maria. Pensei na Giovana. Pensei no menino que eu levava no colo para tomar vacina. No adolescente que voltava bêbado das festinhas e que eu sempre acolhia com paciência. Onde foi que eu perdi ele? Ou será que ele nunca esteve comigo de verdade, só o papel de filho que eu queria ver? Naquela noite, fui surpreendido por uma coisa inesperada. O portão tocou. Olhei pela janela. Era o neto do primeiro casamento do Mateus, o Davi. Já um rapaz de 19 anos. Nunca tivemos tanto contato, mas ele me mandava mensagens às vezes. Abri o portão, ele entrou sem dizer nada e me abraçou. Forte. Fiquei parado. Sentia o coração dele batendo rápido. Depois ele disse: "Vô, eu tô com vergonha do que meu pai tá fazendo. E quero dizer, eu vou testemunhar a seu favor."
Ele tentou me usar também. Me ofereceu dinheiro para eu dizer que o senhor estava confuso, que estava agindo por raiva. Mas eu não aceito isso. Não com o senhor. Foi como se uma luz acendesse no meio daquele túnel escuro. Como se Deus me dissesse: tá vendo? Ainda tem verdade nesse meio todo. Abracei o Davi de volta e disse: você não sabe o bem que me fez, meu filho. Na semana seguinte, formalizamos o depoimento dele. Ele contou tudo, inclusive as tentativas de suborno. E agora, o inquérito contra o Mateus incluía manipulação de testemunha. A promotoria começou a se movimentar. E, finalmente, a palavra prisão preventiva foi mencionada. Não por minha vingança, mas pela gravidade dos atos. Naquela noite deitei em paz. Mas antes de dormir, rezei em voz alta. Não por ele, mas por mim. Pedi força, pedi clareza, pedi proteção. E disse a Maria em pensamento: eu não deixei ninguém te apagar. E não vou deixar que façam isso comigo também. Na manhã seguinte, encontrei uma carta colocada por baixo da minha porta. Um envelope branco, sem remetente. Dentro, apenas uma frase: o senhor ganhou. Mas isso ainda não acabou. Li aquela frase umas 20 vezes. O senhor ganhou, mas isso ainda não acabou. As letras eram escritas com caneta preta, sem assinatura, sem vírgula, sem acento, tudo em maiúsculas. Papel dobrado uma vez só, colocado cuidadosamente por baixo da minha porta. Meu coração bateu devagar, mas firme, porque eu já sabia de onde vinha. Aquele tipo de ameaça não vinha de um estranho. Vinha de alguém que se sentia acima da derrota. Alguém que não aceitava ser exposto. Era ele. Era o Mateus. Sentei na cozinha, coloquei a carta sobre a mesa e fiquei olhando. Nem raiva eu sentia mais. O que me dominava agora era uma espécie de luto. Um luto que não é por alguém que morreu, mas por alguém que continua vivo. E mesmo assim a gente já perdeu. Peguei o telefone, liguei para o meu advogado. Contei sobre a carta, tirei foto, mandei. Ele orientou registrar boletim, anexar ao processo. Disse que qualquer tentativa de intimidação agora só reforçava o caso. No mesmo dia recebi uma ligação da Giovana. A voz dela estava embargada. Disse: vô, me desculpa. Eu vi coisas no celular do meu pai. Áudios, fotos, mensagens sobre tudo que ele estava armando contra o senhor. E eu fiquei com medo de contar. Ele disse que se eu falasse, ia cortar a faculdade que está me ajudando a pagar. Fiquei em silêncio. Eu entendia. Ela tinha só 18 anos. Era só uma menina, tentando sobreviver num ambiente de mentira. Mas eu não quero mais isso. Eu quero ficar do seu lado. Eu vou contar tudo, mesmo que ele me odeie depois, porque eu não quero virar o que ele virou. Aquilo me atravessou, porque era ali que a roda começava a quebrar. Era ali que um ciclo de abuso começava a ser exposto. No dia seguinte, ela foi à delegacia, acompanhada da Tati. Preencheu um depoimento detalhado. Relatou os momentos em que ouviu o pai planejando me interditar, falsificar documentos, vender imóveis. Entregou capturas de tela de mensagens. E até um áudio. Um áudio onde ele dizia: esse velho já deu o que tinha que dar. Agora é nossa vez de cuidar das coisas. Ele que morra na cadeira dele, escrevendo as memórias que ninguém vai ler. Quando escutei esse áudio, não chorei. Nem soquei a mesa. Apenas fechei os olhos e respirei fundo. Aquilo era a sentença final. Ali, ele não era mais meu filho. Era só mais um homem pequeno, que se achava grande. A polícia abriu novo inquérito com base nos novos elementos. A promotoria pediu a prisão preventiva. A juíza deferiu. E na manhã de uma quinta-feira fria, o Mateus foi preso. Não houve cena. Não houve escândalo. Ele saiu de casa com a cabeça baixa, tentando esconder o rosto da imprensa. Eu vi pela televisão. Não sorri. Não comemorei. Só fechei o volume e desliguei. Aquilo não era uma vitória. Era apenas justiça. Na semana seguinte fui à audiência. A promotora me pediu que lesse uma carta de impacto à vítima, como é de praxe. Escrevi com cuidado. Não ataquei. Não insultei. Escrevi assim: eu não perdi só meu dinheiro. Eu perdi meu lugar na família que eu ajudei a construir.
Eu perdi os domingos de risada, os abraços de verdade, o respeito que carreguei a vida inteira. Mas eu não perdi minha dignidade. E isso, ninguém vai tirar de mim. Quando li em voz alta, percebi alguns olhos marejados na sala. Não pelos crimes do Mateus, mas pela força de um velho que ficou de pé quando todo mundo queria que ele se calasse. Voltei para casa andando. Era um dia claro, céu azul. E pela primeira vez em muito tempo, eu notei as flores do meu jardim. Vi que a jabuticabeira estava cheia. Vi que os passarinhos ainda vinham. E que a vida, apesar de tudo, continuava. Recebi uma mensagem da Tati, dizendo que a Giovana queria passar a noite comigo no sábado. Que queria me ajudar a fazer pão. Sorri sozinho. Era pouco? Talvez. Mas era sincero. Naquela noite, sentei com o meu caderno azul. Abri na última página e escrevi. A dor me visitou. A humilhação se sentou comigo. Mas foi a verdade que ficou. E é com ela que eu vou envelhecer em paz. Mas antes de dormir, peguei o envelope da carta anônima e queimei. Vi as cinzas subirem no quintal. Vi o passado virar pó. Porque agora só faltava um passo para encerrar tudo. E esse passo envolvia algo que o Mateus nunca imaginou que eu ainda tinha guardado. Uma cláusula, escrita há anos. Um testamento que ele achava que tinha sido rasgado, mas que eu deixei escondido, com outra pessoa. E esse alguém acabara de me ligar. O telefone tocou logo cedo. Era o Dr. Silveira, meu velho amigo e também tabelião aposentado. Voz mansa, mas com aquele peso que só quem lida com a última vontade dos outros sabe carregar. Juvenal, chegou a hora? Aquele testamento que fizemos em 2017 ainda está lacrado. Só você pode decidir o que fazer com ele. Fiquei em silêncio por uns segundos. A lembrança daquele dia voltou inteira. A sala abafada, o cheiro de madeira e tinta fresca, o som da caneta deslizando devagar enquanto eu registrava, com minha própria mão, a única coisa que ainda me restava deixar neste mundo, a minha vontade. Sim, doutor, chegou a hora. Pode preparar. E com essa frase, dei fim à última dúvida que me restava. Porque justiça não se faz só no tribunal. Justiça, às vezes, é também garantir que a verdade continue viva, mesmo quando a gente já não estiver mais aqui. Saí de casa, peguei o ônibus das 10h45, fui até o cartório onde ele trabalhava como consultor. Entrei, cumprimentei os funcionários e quando me sentei na sala de reuniões, ele já estava com tudo pronto. Só precisa assinar aqui, confirmando que deseja que o testamento entre em vigor conforme as cláusulas originais. Assinei. A mão firme, o olhar limpo, o coração tranquilo. No documento, Mateus estava excluído, com base na cláusula de indignidade, respaldada pelos artigos da lei que o Dr. Silveira conhecia de cor. Cada item justificado. Tentativa de interdição sem fundamento, estelionato contra idoso, falsidade ideológica, manipulação de herança, abuso emocional. Tudo documentado, selado, assinado com testemunhas. Em seu lugar, deixei aquilo que juntei com tanto suor. Minha casa, minha poupança, o terreno em Araraquara, a casa de Ubatuba, tudo dividido entre a Tati, a Giovana e o Davi. Os únicos que, mesmo depois de tudo, ainda conseguiram olhar nos meus olhos e me ver como gente, como pai, como avô. Quando saí do cartório, o céu estava limpo. Um daqueles dias que a luz bate de um jeito diferente. Caminhei devagar pela rua, com a pasta debaixo do braço, e pensei no quanto eu tinha apanhado calado nessa vida, mas também pensei no quanto consegui me levantar. Pensei na Maria. Se ela estivesse aqui, teria segurado minha mão no caminho de volta, em silêncio, como sempre fazia quando eu precisava de força sem pedir. Cheguei em casa, fiz um café fresco, me sentei na varanda e vi a Giovana se aproximando. Vinha com uma sacola de mercado na mão e o cabelo preso daquele jeito desajeitado que ela fazia desde menina. Quando me viu, sorriu largo e disse: "Hoje eu que vou fazer o pão, vô." Eu ri. "Mas vai deixar crescer direito ou vai abrir o forno antes da hora como fazia quando era pequena?" Ela riu. "Vou deixar, prometo." E naquele riso,
Eu soube que tudo, mesmo quebrado, ainda podia ser bonito. Sentamos os dois na cozinha, ela separando os ingredientes, eu lavando a forma. O rádio tocava uma música antiga que a Maria gostava. A farinha voando no ar, o cheiro de fermento se espalhando, e minha neta, que quase foi usada como isca, agora ali comigo. Inteira, viva, leal. A vida, às vezes, arranca da gente mais do que a gente aguenta. Mas também dá recompensas pequenas que ninguém mais entende, como aquele pão crescendo no forno, como aquele abraço que a Giovana me deu sem dizer nada. O processo do Mateus seguiu, e eu não quis ir mais nas audiências. Deixei para os advogados, não por desprezo, mas porque eu precisava cuidar da minha paz. Visitei o Davi na faculdade uma vez por mês, ajudei a Tati a reformar a lavanderia da casa dela, e toda semana recebia bilhetes da Giovana com receitas novas que ela queria tentar comigo. Nenhuma ferida se cura rápido, eu sei. Mas com tempo, silêncio e verdade, a gente aprende a viver com elas. Hoje, escrevendo essas últimas linhas do meu caderno azul, olho para o quintal e vejo as jabuticabas maduras. Vejo que tudo o que construí continua de pé, que minha história foi contada do meu jeito, que minha dignidade não foi enterrada viva. E se amanhã for meu último dia, que seja com a certeza de que lutei até o fim por mim. Se você chegou até aqui, te agradeço por ter me ouvido. E também gostaria de agradecer ao canal Café com Vovô pela oportunidade de me deixar contar minha história. E para ajudar esse canal, se inscreve aqui e compartilha esse vídeo. Porque todos os dias tem uma história nova e quem sabe, uma delas não seja parecida com a sua também.